Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como está o som? Vocês me escutam bem aí? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá para a nossa sessão de avisos. Pessoal, então, só para lembrar os testes de videoaula. Então, o teste da videoaula 11, que está lá na semana 6, se encerra hoje às 13 horas. Eu estou percebendo que a participação dos testes de videoaula está abaixo, certo? Tem aí uns 10 que não têm feito os testes de videoaula, né, dos alunos da turma. Isso me preocupa um pouco, porque depois, quem não está fazendo os testes de videoaula, não dá para chorar uns pontinhos, porque eu não vou considerar, certo? Então, lembrem de fazer os testes. E tem mais um teste, então, que vai ficar disponível para vocês, que é o teste da videoaula 13, que é a aula de números adimensionais. Esta aulinha está lá em complementação de carga horária, depois da semana 7. Então, é uma videoaula daquelas que não cai diretamente na prova. Porém, números adimensionais, pessoal, nós vamos usar muito agora na parte de convecção. Então, não cai nenhuma questão direta de números adimensionais, mas não tem como a gente resolver a convecção de calor sem os números adimensionais, certo? Então, é bem importante estudar essa aula e tem um testezinho, então, depois dessa videoaula. Então, ele vai ficar disponível, liberei de hoje até o dia 24/11, uma semana, às 14 horas, certo? Então, às 13 horas eu acho que fica apertado, coloquei a partir das 14 para ficar mais tranquilo. Então, de hoje até dia 21. Não esqueçam de fazer também. E, pessoal, mais um aviso. Semana passada, acho que nós conversamos sobre a avaliação do docente pelo discente, né? Já fiz uma conversa com vocês sobre isso? Alguém me ajuda a lembrar? Sim, prof, você falou sim. Certo. Então, só para relembrar, né? Então, todas as aulas eu vou trazer esse lembrete, porque é muito importante que vocês façam. Ontem eu mandei um e-mail, né, via coordenação, para todos os alunos do curso também, para lembrar. Então, até dia 6 de dezembro, lá no portal do aluno, vocês têm lá disponível a avaliação do docente pelo discente. Então, lembrem de fazer, é bem importante que vocês avaliem todos os professores, que vocês nos ajudem a motivar, a lembrar os seus colegas de outras turmas a fazerem avaliação também, deixem seus comentários, façam a sua autoavaliação. E só uma coisa, pessoal, que aconteceu o semestre passado e foi ruim, então, quando você estiver avaliando um professor, não deixe a avaliação pela metade, ou deixar de responder algumas questões, responder só algumas e não responder outras. Ah, a gente até pediu para mudar isso esse ano, não sei como está, se eles conseguiram arrumar, porque se você responde pela metade, a gente não consegue somar as notas. Então, essa avaliação que vocês fazem acaba somando uma pontuação para o docente. E aí é feita uma média do número de avaliações de todos os alunos que avaliam aquele professor, para cada disciplina, enfim. Então, se você deixa pela metade, essa média acaba com um valor errado na hora do cálculo, ele não considera todas as questões, certo? Principalmente as referentes ao docente, não à autoavaliação do aluno, né? Então, é bem importante que vocês respondam a avaliação completa, tá bom? Não esqueçam disso. Muito bem, pessoal, era isso com relação aos avisos. E então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre convecção de calor, né? Então, finalmente, a gente, desde a semana passada, vocês já tinham videoaulas, né, assíncronas sobre a parte de convecção. Então, agora nós vamos começar a resolver alguns exercícios sobre a convecção de calor. Então, basicamente, pessoal, a convecção, vocês vão perceber que a parte de cálculo da convecção, ela não vai ser tão complexa, né, nos nossos exercícios. O que é complexo aqui é a parte da interpretação
dos problemas, certo? Então, esses exercícios que eu vou resolver 2 exercícios com vocês hoje, que são 2 formas da gente trabalhar, né, com o escoamento externo. E é muito importante que a gente consiga interpretar. Então, basicamente, quando a gente fala de convecção, definindo a convecção de calor, é a troca de calor que existe entre uma superfície que está parada e um fluido que escoa através dessa superfície. Então, como a superfície e o fluido estão em temperaturas diferentes, vai ocorrer a transferência de calor. E esse fluido ele tem então velocidade, ele está em escoamento, ele escoa através dessa superfície, né? E esse escoamento pode se dar a partir de um meio externo, uma bomba ou um ventilador soprando, né, esse fluido através dessa superfície, ou bombeando esse fluido através dessa superfície, ou por meio da convecção natural, que ocorre por forças de empuxo, né? Diferença de densidade que ocorre em função da diferença de temperatura. Então, a temperatura vai mudar essa densidade do fluido, então pode ocorrer um movimento natural e ocorrer a transferência de calor por meio desse movimento natural do fluido, certo? Então, pessoal, o grande problema da convecção, quando a gente fala de convecção, é calcular o coeficiente convectivo de transferência de calor, certo? Porque diferente do que a gente via lá na condução de calor, então o nosso coeficiente de difusão era a difusividade térmica, que era o alfa, que ele era a função de uma propriedade, que é a condutividade térmica, dividido por ρCp, então isso era a difusividade. Então, para cada material com uma propriedade característica de condutividade térmica, Cp, né, e massa específica, obviamente, a gente, no cálculo da difusividade térmica, a gente conseguia calcular de forma tranquila. Agora, o coeficiente associado à transferência de calor por convecção, que é o H, ele depende de muitas variáveis. Quais são essas variáveis? O tipo de escoamento, por isso que a gente fala um pouquinho sobre escoamento laminar e turbulento, a gente relembra isso que vocês viram lá em Fenômenos 1. Então, depende do tipo de escoamento, depende da geometria, depende das propriedades do fluido. Então, a transferência de calor por convecção, ela ocorre no fluido, certo? Então, depende das propriedades deste fluido. E vai depender também, pessoal, das condições de camada limite. Então, a partir do momento que um fluido escoa através de uma superfície que está parada, eu tenho a condição de não deslizamento, que acontece na primeira camada de fluido que está em contato com essa superfície que está parada. Pessoal, quem já assistiu aí as videoaulas, a introdução, né, a convecção de calor, a gente explica, define o que é uma camada limite fluidodinâmica, o que é uma camada limite térmica, né? Então, a primeira camada lá em contato com a superfície, ela vai atingir a mesma velocidade da superfície, ou seja, a velocidade zero, né? Pela condição de não deslizamento, em função do atrito. Então, as camadas adjacentes de fluido vão sofrendo um atraso na sua velocidade. Então, até a porção de fluido que, né, conforme a gente vai subindo no eixo Y, então até a porção de fluido que sente esse atraso na velocidade, eu tenho essa camada limite formada, então a porção de fluido que está acima dessa porção de fluido, que não sente lá mais o atraso na velocidade em função da placa, então da geometria, enfim, da superfície que está parada, ela é chamada de corrente livre. Então, dentro da camada limite, pessoal, a gente não pode resolver apenas a convecção. Então, dentro da camada limite, e aí que está a parte complexa, eu tenho, se eu fizer um balanço naquela superfície em Y igual a zero, naquela primeira porção de fluido que está lá em contato com a superfície, a difusão e a convecção vai ser muito importante, certo? Então, fazendo esse balanço na superfície, a gente isolando o H, a gente vai perceber que o H ele é proporcional àquela derivada da temperatura com relação a X,
certo? E a Y também. Então, eu tenho a variação da temperatura conforme eu vou passando o meu escoamento na direção X e conforme eu vou crescendo e na direção Y na minha camada limite. Então, pelo menos, a convecção ocorre de maneira bidimensional, certo? Claro que, do ponto de vista físico, a gente resolve o tridimensional, mas pelo menos bidimensional a convecção, a transferência de calor por convecção deve ser. Então, por isso que começa a ficar um pouco mais complexo quando a gente associa a convecção de calor também. Então, para resolver os problemas, então, se a gente pegar a equação que eu mostrei para vocês lá na videoaula de introdução à convecção, que é a equação da continuidade, né, para a energia, da conservação da energia, considerando a convecção, então ela vai ter pelo menos os termos bidimensionais, condução e convecção ali presentes na equação da conservação. Né? Tanto que eu resolvo um exercício com vocês, um exercício que tem solução exata para achar perfil de temperatura, então tem a videoaula do exercício resolvido. Então, aquela equação, ela ganha uma complexidade, porque a gente precisa resolver também o perfil de velocidade, né, para poder resolver a parte da convecção na equação da conservação. Então, eu preciso ter a equação que define o meu perfil de velocidade, certo? Então, por isso que a convecção fica mais complexa. Uma forma mais simples da gente resolver a convecção é usar correlações para o cálculo do coeficiente convectivo, certo? E essas correlações são função de números adimensionais. Então, números adimensionais muito importante para a gente calcular o coeficiente convectivo de transferência de calor é o número de Nusselt, o número de Prandtl e o número de Reynolds. Reynolds vocês já conhecem. O Prandtl, ele relaciona difusividades, né, de quantidade de movimento com a difusividade térmica. E o número de Nusselt é o número específico da transferência de calor, que vai correlacionar a condução com a convecção de calor. Então, é isso basicamente que eu explico sobre alguns números adimensionais na aula lá específica, na aula 13 de números adimensionais, certo? Então, nós queremos avaliar, então, saber como trabalhar com esses números adimensionais, para resolver os problemas de transferência de calor. Então, como que a gente vai resolver do ponto de vista da equação da conservação, enfim, os nossos casos de convecção? Fazendo balanço de energia. Então, tanto para escoamento interno e externo, hoje a gente começa com escoamento externo. O que é um escoamento externo? Então, eu tenho uma superfície e o escoamento ocorre externo a essa superfície. Então, é o escoamento que ocorre ao redor de uma esfera, ao redor de uma placa, certo? E o escoamento interno é aquele que vai acontecer interno a essa superfície. Um exemplo clássico seria o escoamento em dutos, em tubos, certo? Então, na aula da semana que vem, nós vamos resolver balanço de energia em escoamento interno. E hoje nós vamos trabalhar de duas formas. Um exercício nós vamos fazer balanço e no outro nós vamos avaliar os números adimensionais com o objetivo de encontrar, então, esse problema que é definir o coeficiente convectivo, já que ele vai depender de muitas condições experimentais distintas, certo? Pessoal, então esse é um resumão do que a gente viu até agora sobre convecção. Então eu queria saber sobre as videoaulas, se alguém tem alguma pergunta. Se vocês conseguiram acompanhar bem essa parte até agora de convecção. Pessoal, então tem bastante videoaula nessa semana, né, para vocês assistirem. Então, a da semana passada, que começa com a introdução à convecção, e daí nessa semana tem a parte de escoamento externo, né? Então, tem bastante vídeo. É importante não deixar acumular, certo? Todas essas pequenas videoaulas assíncronas aí. Então, eu vou partir para o nosso exercício, que é esse que já está na tela, que é uma das formas
com que nós vamos trabalhar com a convecção. Então, ele é um exemplo lá do Incrópera, porque o exercício que está na videoaula, nos slides, lá o exercício no final da videoaula 15, ele já foi resolvido, né, na videoaula que eu deixei para vocês. Então, eu trouxe 2 exercícios, esse que é um exemplo do Incrópera, para a gente resolver e entender junto, e um exercício da lista, que é muito interessante para a gente fazer balanço e escoamento externo. Então, vamos começar com a nossa leitura e retirando os nossos dados, né, identificando as variáveis importantes. Então, ó, testes experimentais usando ar como fluido de trabalho foram realizados em uma parte da pá da turbina mostrada na figura. Então, esse desenho é a pá de uma turbina. O fluxo térmico para a pá em um ponto particular x asterisco. O que é esse x asterisco? Ele seria a posição adimensional. Então, basicamente, eu pego esse comprimento L aqui, que tem essa pá, né? Se eu pegar nesse ponto, por exemplo, então aqui vai ser um determinado ponto X dessa minha direção X aqui, né? Então, esse meu X adimensional seria essa posição X que eu quero saber, dividido pelo comprimento total. Então, perceba que essa pá está sendo aproximada aí na direção X, que a gente quer avaliar de uma placa, certo? Então, isso seria a posição adimensional. Então, ó, o fluxo térmico para uma pá em um ponto particular x asterisco sobre a superfície foi medido, sendo, então, fluxo de 95.000 watts por metro quadrado. Então, tem o fluxo. Para manter uma temperatura superficial em regime estacionário de 800 graus Celsius, o calor transferido para a pá é removido por uma substância refrigerante no seu interior. Então, se a gente olhar por desenho, essa parte aqui interna, tracejada, é o meu fluido refrigerante que fica circulando ali para remover o calor que é gerado nessa pá dessa turbina. Então, a turbina vai gerar bastante calor, certo? Então, vejam bem, a posição adimensional que eu tenho, meu fluxo, é essa onde está mostrada essa flechinha, né, que é 95.000 watts por metro quadrado, a temperatura da superfície é 800, e ele dá algumas informações sobre o fluido. Então, a velocidade de escoamento do ar é 160 metros por segundo, e a temperatura do ar é 1.150 graus Celsius, certo? Então, percebam que a transferência de calor se dá na direção aqui do fluido refrigerante, né? Essa flechinha aqui indica qual é a direção da transferência de calor. Então, parte 1, né? Determine o fluxo térmico para a pá em x asterisco, ou seja, na mesma posição adimensional, se a temperatura superficial for reduzida para TS1 igual a 700 graus Celsius a partir do aumento da vazão do refrigerante. Então, aumentei a vazão do fluido refrigerante interno aqui e a temperatura da superfície diminuiu porque trocou mais calor, certo? Então, perceba, pessoal, que basicamente nós temos dois casos aqui para a gente avaliar. Digamos que o caso 0, né, em que a gente conhece aqui o nosso fluxo, e aí a gente tem para pá com as mesmas condições, mudando apenas a temperatura da superfície, seria o nosso caso 1. Então, considerando que a temperatura da superfície no caso 1 é de 700 graus Celsius, qual seria esse fluxo novo para o caso 1? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é comparar o caso 1 com o caso 0, né? Para a gente conseguir calcular este novo fluxo. Então, a gente vai precisar retirar algumas informações do caso 0 para a gente conseguir calcular o fluxo do caso 1, certo? Então, para a gente calcular esse fluxo, vamos começar a colocar algumas hipóteses aqui
importantes para a gente resolver. Primeira coisa, ó, ele diz que o estado regime estacionário, né? Então, vamos colocar aqui o regime estacionário. Então, eu não tenho acúmulo nesse problema. Não vamos definir geometria nesse momento, tá? Porque a gente vai usar apenas essa direção X. Então, ele não definiu a geometria específica, não é uma geometria específica essa pá, então vamos deixar dessa forma. Vamos considerar que as propriedades físicas permanecem constantes. Vamos considerar apenas a convecção, então, basicamente, a gente vai desprezar a condução interna na pá, a condução e a radiação, certo? Vamos considerar apenas a troca de calor por convecção entre o ar externo e essa superfície aqui dessa pá da radiação, certo? Então, já que a gente sabe que o mecanismo de transferência de calor aqui é a convecção, então como que a gente pode calcular o fluxo de convecção? Pela lei de resfriamento de Newton, que é a lei que governa a convecção. Então, vai ser o coeficiente convectivo 1. Vou manter o meu fluxo aqui positivo, certo? Então, vai ser a temperatura do ar menos a temperatura da superfície, né? No caso 1, que a gente quer calcular o nosso Q1. Então, estou mantendo a direção crescente da direção em que há escoamento na direção positiva, certo? Então, portanto, esse fluxo vai ser positivo, tá? Então, dessa forma, a gente conseguiria calcular o nosso fluxo de transferência de calor. Porém, pessoal, o que acontece? Nós não temos esse coeficiente convectivo, certo? Então, nós precisamos primeiro, então, a temperatura da superfície do caso 1 a gente tem, a temperatura do fluido não mudou, então é a mesma do caso 0, a gente tem. A gente precisa do nosso coeficiente convectivo que a gente não tem. Então, o que nós vamos começar a fazer? Comparar o caso 0 com o caso 1, certo? Para ver o que acontece com o nosso coeficiente convectivo. Então, ó, o fluxo do caso 0 que a gente conhece foi dado é o coeficiente convectivo do caso 0. Temperatura T infinito menos a temperatura da superfície do caso 0, certo? Então, a gente pode dizer que esse H0 seria o fluxo do caso 0, T infinito, menos a temperatura da superfície. Então, percebam que o H do caso 0 a gente consegue calcular, porque a gente tem fluxo, a gente tem o T infinito e a gente tem a temperatura da superfície do caso 0. Então, a gente consegue calcular. Então, a ideia, que a estratégia é verificar se a gente pode comparar os dois coeficientes convectivos e o que pode mudar com relação ao coeficiente convectivo. Então, o número adimensional que nos permite calcular o coeficiente convectivo de transferência de calor é o número de Nusselt, né? E como tem lá na nossa videoaula dessa semana, que traz as correlações para o número de Nusselt, o Nusselt ele pode ser médio ou o Nusselt pode ser local. O médio seria um valor médio válido para toda a superfície. Então, eu faço a média do coeficiente convectivo de cada ponto da superfície. Então, lembra que o coeficiente convectivo também vai depender da posição. Porque se eu fizer o balanço na superfície, esse coeficiente convectivo vai ser função do dt dx, certo? Então, basicamente, o Nusselt médio seria fazer uma média para cada ponto do meu coeficiente convectivo, enquanto que o Nusselt local, ele vai depender do coeficiente convectivo válido naquele ponto específico da superfície. Então, como o exercício aqui, ó, nos pede
em um ponto particular X asterisco. Então, opa. Aí, deixa eu voltar. Então, o nosso exercício nós vamos resolver utilizando o núcleo local, porque a gente quer naquela posição X asterisco, certo? Específica. Então, o nosso núcleo local, esse X é para dizer que é numa posição específica, ele é calculado pelo coeficiente convectivo vezes um comprimento, que seria o comprimento da placa, dividido pela condutividade térmica do meio em que ocorre a transferência de calor, que é o fluido, o K do fluido. Certo? Então, vamos ver aqui se ele nos dá essas propriedades. Só permitir a entrada do pessoal aqui. Ele não deu as propriedades aqui do fluido, né, pessoal? Então, a gente precisa ir para uma tabelinha para pegar a condutividade térmica desse fluido, se a gente for resolver numericamente, certo? E aí, lembrando que quando a gente fala de convecção, só para a gente avaliar qual seria a condutividade térmica do fluido, ela é função de uma temperatura, a condutividade térmica, certo? Então, para a gente pegar a propriedade desse ar, qualquer propriedade, qual temperatura que a gente vai usar? Já que eu vou ter formação da camada limite, e dentro da camada limite eu tenho a minha temperatura variando com a posição Y e com a posição X. Então, dentro da camada limite, eu vou ter uma temperatura entre a temperatura do fluido e a temperatura da superfície, certo? Então, geralmente, para a gente pegar as propriedades do fluido, a gente faz uma temperatura de filme. Essa temperatura de filme é a média entre a temperatura do fluido mais a temperatura da superfície dividido por 2. Então, a gente faz uma média da temperatura, calcula a temperatura de filme e vai para as tabelinhas, né, enfim, de propriedade dos materiais e encontra, então, o valor da propriedade do fluido que a gente quer, certo? Então, só alguns comentários sobre isso. Então, e é dessa forma que a gente pode calcular, obter o nosso coeficiente convectivo. Se eu conhecer o núcleo, né, eu consigo, com o comprimento e a propriedade do fluido, a condutividade térmica, eu consigo calcular o meu coeficiente convectivo. Então, para achar o número de núcleo, nós utilizamos as correlações. As correlações estão lá na nossa videoaula 15. Então, antes de trabalhar em si com as correlações, então, basicamente, a gente sabe que as correlações para o número de núcleo, elas vão ser proporcionais. Se é o núcleo local, então vai ser proporcional a uma posição adimensional, né, a posição da placa, vai ser proporcional ao número de Reynolds e ao número de Prandtl, certo? Ainda eu não sei qual é a correlação, porque eu primeiro precisaria calcular o meu número de Reynolds para saber qual é o meu regime, se escoamento laminar ou turbulento, né? Calcular o número de Prandtl para poder calcular o núcleo. Então, nesse exercício, vocês vão ver que a gente não vai precisar especificamente usar a correlação. Por quê? Como a gente está comparando os dois casos, caso 0 com o caso 1, nós vamos avaliar a posição adimensional, o Reynolds e o Prandtl, comparando os dois casos e verificar se, com a mudança da temperatura na superfície, posição adimensional, Reynolds e Prandtl vão variar. Certo? Então, se for necessário, a gente vai para a correlação. Se não, a gente não necessariamente precisa. Certo? Então, a posição adimensional, começando por ela, né, vai ser a posição em X que eu quero calcular, dividido pelo comprimento da pá. Então, comparando o caso 0 com o caso 1, então o comprimento da pá não mudou e
aqui no exercício ele quer na mesma posição adimensional x asterisco, ou seja, tanto para o caso 1 quanto o caso 0, é o mesmo x asterisco, é a mesma posição adimensional, então não varia, concorda? Lembra que aqui nós estamos comparando caso que eu chamei de 0 e caso 1, certo? Agora, vamos avaliar o número de Reynolds. Então, só colocar aqui, que eu não coloquei, vai ser uma função. Então, núcleo vai ser uma correlação, que é função da posição adimensional, Reynolds e Prandtl. Então, como que a gente calcula o número de Reynolds? Velocidade vezes a posição em que eu quero calcular, né? Especificamente, né? O ponto em que eu quero, já que é um núcleo, já que é um Reynolds local, vai ser a posição exatamente em que eu quero calcular o número de Reynolds, dividido pela viscosidade cinemática. Certo? Então, comparando o caso 0 com o caso 1, pessoal, a velocidade do fluido mudou? Do caso 0 para o caso 1? Não mudou, certo? Continua sendo 160. Só mudou a temperatura da superfície. Então, a velocidade não muda. A posição em que eu quero calcular, já vimos que não muda, é a mesma posição. E a viscosidade cinemática seria a viscosidade do fluido. Eu mudei o meu fluido? Não mudei a temperatura do fluido. Então, a viscosidade cinemática também não muda comparando o caso 1 com o caso 2, certo? Então, eu posso dizer aqui que o Reynolds local para o caso 0 vai ser igual ao Reynolds local do caso 1. Concordam? Pessoal, até aqui vocês estão acompanhando bem? Sim, prof. Certo. E o próximo número adimensional que a gente precisa avaliar, então, é o número de Prandtl, que vai ser a viscosidade cinemática dividido pela difusividade térmica. Então, a viscosidade cinemática é a difusividade de quantidade de movimento, lá de fenômenos 1. E o alfa é a nossa difusividade térmica, certo? Então, comparando o caso 0 e o caso 1, viscosidade cinemática a gente já viu que não varia. E a difusividade térmica? Então, difusividade térmica é K por ρCp. Então, depende do fluido. A condutividade térmica do fluido não muda, lembra, as propriedades físicas são constantes, nem Cp, o ρ é o mesmo fluido, então também não varia, certo? Então, eu posso dizer que o Prandtl do caso 0 vai ser igual ao Prandtl do caso 1. Também não varia. Então, o que a gente conclui? Que a posição adimensional, Reynolds local e Prandtl não variam, certo? Então, se Reynolds, Prandtl e a posição não variam, o que eu posso dizer? Que o núcleo do caso 0 é igual ao núcleo do caso 1, certo? Porque o núcleo que é a função do Reynolds, Prandtl e a posição adimensional. Não é o H, é o número de núcleo, certo? Portanto, pessoal, então, toda essa avaliação aqui, eu gostaria que vocês descrevessem na prova,
tá bom? Caso caia um exercício desses, é importante fazer toda essa avaliação, justificar tudo isso que eu estou explicando para vocês, certo? Então, já que o núcleo é igual, eu sei que o meu núcleo do caso zero é o H0 pelo comprimento da placa, ou se é o núcleo local, né? Vai ser a posição em que eu quero calcular esse núcleo, a posição X, dividido pela condutividade térmica do fluido, que é o mesmo, é igual ao núcleo 1, que vai ser o H do caso 1, posição vai ser a mesma posição adimensional e o fluido é o mesmo, condutividade térmica do fluido. Ou seja, se eu cortar a posição e a condutividade térmica, para esse primeiro caso, eu posso dizer que o H0 é igual ao meu H1, certo? Então, se o H1 é igual ao H0, eu posso voltar aqui na minha equação do fluxo para o caso 1 e substituir o meu H1 pelo H0, que é fluxo do caso 0, dividido pelas diferenças de temperatura, certo? Então, deixa eu chamar essa equação de 1 aqui. Então, retomando a equação 1, então, o meu fluxo, do caso 1 vai ser igual. Meu H1 é igual ao H0 e o H0 é fluxo dividido pela diferença de temperatura. Então, fluxo do caso 0, temperatura T infinito menos a temperatura da superfície do caso 0, vezes T infinito menos a temperatura da superfície do caso 1, certo? Então, não posso cortar as diferenças de temperatura, porque T da superfície 0 é diferente da T da superfície 1, certo? Então, é só substituir os dados e, finalmente, calcular o meu fluxo para o caso 1. Posso dar um tempo para vocês resolverem as continhas aí? Dúvidas até aqui? Perguntas? Prof, você poderia só voltar ali nos dados só para... Claro, claro. Não sei se está muito pequeno, se vocês conseguem enxergar. Tá um pouco, mas acho que dá. Qualquer coisa é só perguntar. Vou apagando aqui esses riscos para facilitar. Quando alguém terminar o cálculo aí, por favor, coloca o resultado no chat para a gente comparar.
Isso aí. Então, nosso fluxo 1, 122,142 quilowatts por metro quadrado. 143, vamos colocar aqui. Certo? Dúvidas sobre essa primeira parte, pessoal? Então, vamos para a parte 2. Então, ó, determine o fluxo térmico no mesmo local adimensional em uma pá de turbina similar com o comprimento L 80 milímetros. Então, eu dobrei o L. Quando a pá operar no escoamento com ar com T infinito de 1.150 graus Celsius, velocidade 80 metros por segundo. Então, perceba que a velocidade caiu pela metade e temperatura da superfície igual a 800 graus Celsius. Então, eu tenho um caso 2 aqui. Certo? Então, no caso 2, o que a gente tem de diferente? A gente tem o comprimento do caso 2, que vai ser 80 milímetros, a velocidade do caso 2, que é 80 metros por segundo, a temperatura do fluido é a mesma, e a temperatura da superfície do caso 2 também vai ser a mesma do caso 0, né? Que é 800 graus Celsius. E ele quer saber, então, qual é o fluxo para esse caso 2. Certo? Então, o que nós vamos avaliar de novo? Posição adimensional, Reynolds e Prandtl. Certo? Então, vamos começar, então, lembrando que o no seu local vai ser uma função da posição adimensional, do Reynolds local e do Prandtl, certo? Então, começando com a posição adimensional, perceba, pessoal, apesar do comprimento da placa ter dobrado, a posição adimensional que ele quer é a mesma. Então, ele muda o X na mesma proporção que ele muda o comprimento. Certo? Então, ó, o mesmo local adimensional. Então, ele está dizendo que esse nosso X2 não varia. Ficou claro isso, pessoal? Então, mesmo L ter dobrado, ele também vai mudar esse X, fazendo com que a posição adimensional permaneça a mesma. Certo? Antes de avaliar o Reynolds, eu vou avaliar o Prandtl. Então, Prandtl é a viscosidade cinemática pela difusividade térmica, ou seja, depende do fluido, certo? O fluido é a mesma temperatura e a gente disse pela hipótese 2, acho, né? Que as propriedades físicas são constantes, certo? Então, comparando, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou comparando o caso 0 com o caso 2 agora, tá? Ok? Em que a gente tem o H, né? A gente consegue calcular o H. Então, a gente compara com o caso 0. Então, comparando o caso 0, então o fluido é o mesmo e as propriedades físicas são constantes. Então, eu posso dizer que o Prandtl do caso 0 vai ser igual ao Prandtl do caso 2. Certo? E o Reynolds local? Reynolds local vai ser a velocidade, que aqui eu estou chamando de U infinito, pode chamar de U infinito ou de V, tá? Esse V é velocidade. Só vou substituir esse U infinito aqui, então, por V, só para vocês não confundirem, tá? É a mesma coisa. U infinito e V é a mesma coisa. Então, vezes a posição adimensional, dividido pela viscosidade.
cinemática, certo? Então, pessoal, o que acontece? Se a gente avaliar aqui o nosso comprimento e a nossa velocidade, eu posso dizer que o meu comprimento 2 é o comprimento 0 vezes 2, certo? É 2 vezes o comprimento do caso 0, concordam? Olha lá, no caso 0, o comprimento era 40 milímetros. Então, é 2 vezes. E a velocidade, por sua vez, vai ser a velocidade do caso 0 dividido por 2. Certo? Porque o que aconteceu é que a velocidade era de 160 e passou a ser 80. Então, é a velocidade do caso 0 dividido por 2. Então, se eu colocasse essas condições aqui para eu obter o meu Reynolds 2, então a velocidade, em função dos valores, né, do caso 1, então a minha velocidade seria a velocidade do caso 0 dividido por 2, e o comprimento vou considerar como se eu quisesse calcular lá no final, minha posição adimensional é lá no final da placa, certo? Então a minha posição seria o meu L. Então seria o L0 vezes 2 e a viscosidade cinemática que não muda, certo? Então esse 2 eu posso cortar com esse 2, certo? Ou seja, o meu Reynolds 2, eu usei a velocidade, vai ser igual ao meu Reynolds adimensional no caso 0, certo? O fluido é o mesmo e a velocidade do caso 0 e o comprimento seria na posição, né, do caso 0, ou seja, a mesma coisa que o Reynolds do caso 0. Porque velocidade e comprimento variaram na mesma posição. Então, por que no lugar desse x eu substituí o meu comprimento? Porque nesse x não é a posição adimensional, tá? Esse x é a posição em que eu quero calcular. Então, para minha posição adimensional ficar a mesma, já que eu dobrei o L, eu vou dobrar o meu x. Então, por isso que eu substituí, considerando o dobro aqui no lugar da minha posição x em que eu quero calcular o meu Reynolds. Ok? Só para ficar bem claro isso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nesta parte de avaliar o Reynolds? Então, pessoal, portanto, se posição adimensional, Prandtl e Reynolds local não variam, o meu Nusselt local do caso 0 vai ser igual ao Nusselt local do caso 2, certo? Então, Nusselt do caso 0 é o H do caso 0, vezes a posição em que eu quero calcular, né? Dividido pela condutividade térmica do fluido. Então, aqui eu vou colocar o X do caso 0. E o H vai ser no seu 2, o caso 2, H2, X2, dividido pela condutividade térmica do fluido, certo? Agora, perceba, pessoal, que a minha posição em que eu quero calcular dobrou. Então, a condutividade térmica do fluido eu posso cortar, mas o X0 não é igual ao X2. Então, o H0 não vai ser igual ao H2. Mesmo o Nusselt sendo igual, porque Reynolds, Prandtl e a posição adimensional não variam, o H vai ser diferente, porque o H depende dessa posição em que eu quero calcular, certo? Então, considerando que a posição que a gente quer calcular é lá no final da placa, então o meu H2 seria o H0, o meu X0 seria o meu L0, lá no final, né, na posição lá, no último ponto da minha pá,
dividido pelo meu L2. Certo? Então, no caso 2, é importante a gente perceber que mesmo núcleo sendo igual, o coeficiente convectivo não vai ser igual. Então, esse exercício é muito importante para a gente não cair no erro de avaliar o H e dizer que o H vai ser função de X, Reynolds e Prandtl. Não é, é o núcleo que é função. E o H é função do núcleo. Então, eu tenho que avaliar o número de núcleo. Isso é o que precisa ficar muito claro nesse exercício, ok? Então, para calcular o meu fluxo 2, eu vou usar a lei de resfriamento de Newton, que vai ser o meu H2, T infinito menos a temperatura da superfície do caso 2, certo? Então, o fluxo 2 vai ser o H0, que a gente sabe como calcular, L0 sobre L2, T infinito, T da superfície, menos T da superfície do caso 2. Então, o H0, onde a gente colocou aqui o H0, tá aqui, ó, vou chamar de equação 2, né? Então, substituindo a equação 2 no lugar do H0, eu consigo calcular o meu Q2. Beleza? Posso dar um tempinho para vocês calcularem aí o Q2? É bem rápido, né? Para calcular esse aqui. Porque o H0, ele é dividido pela temperatura da superfície, T infinito menos C da superfície, que é o mesmo ΔT que está aqui no numerador, vai estar no denominador, né? Então, eu posso cortar. Ó, fluxo 0 dividido por T infinito menos T da superfície do caso 0, vezes L0 por L2, T infinito menos T da superfície 2. Como T da superfície 0 é igual a T da superfície 2, eu posso cortar essas diferenças de temperatura e, portanto, ali, como o Ivaldir colocou, 47,5 quilowatts por metro quadrado. Certo, pessoal? Dúvidas desse problema? Então, perceba que esse problema, mais do que resolver cálculo, nós precisamos resolver a parte teórica. Então, toda avaliação da teoria, eu quero que vocês discutam, tá bom? Como a gente fez aqui na aula, na nossa discussão, certo? Muito bem. Então, vou passar para o nosso próximo exercício, que aí nós vamos trabalhar com correlação, com balanço de energia, considerando o escoamento externo, né? Então, pessoal, esse exercício aqui, ó, é o exercício 4 da lista 8, certo? Então, tem duas coisas bem interessantes aqui para a gente avaliar, para a gente conversar, então vamos trabalhar com esse exercício aqui. Então, ó, uma fita de aço emerge da seção de laminação a quente de uma usina siderúrgica a uma velocidade de 20 metros por segundo e a temperatura de 120 Kelvin. 1.200 Kelvin.
Seu comprimento e espessura são, então, comprimento 100 metros e a espessura 0,003 metros, respectivamente. E a sua densidade e calor específico são, então, ele dá a densidade e calor específico aí da fita, certo? Então, ó, a fita emerge, seu comprimento e sua densidade e calor específico, certo? Então, ele está falando da fita aqui, né? Não do fluido. Só cuidado aí com isso, para não confundir. Esse exercício está escrito errado, né? Porque essa densidade e o calor específico, o importante para nós, o que a gente precisa é das propriedades do fluido. Estranho. Tá escrito, tá mal escrito. Já acho que tá mal escrito, né? Confunde para saber de quem são essas propriedades. Enfim. Então, ó, levando em consideração a transferência de calor na superfície superior e inferior da fita, isso é bem importante, e desprezando os efeitos da radiação e da condução na fita, determine a taxa de variação com o tempo na fita a uma distância de 1 metro da aresta frontal e na aresta de saída. E determine a distância da aresta frontal em que ocorre a taxa de resfriamento mínimo. Então, tá aqui a nossa fita, o início, tá? A aresta frontal seria aqui, tá bom? Então, o início, ele quer saber na posição X 1 metro, e aqui no final, X igual a esse comprimento aqui, que se não me engano é de 100 metros, né, da fita. E o que ele quer calcular é a variação da temperatura com o tempo, é o meu dt, certo? Então, ele diz que a transferência de calor, então o ar está circundando aqui essa fita. Então, eu vou ter uma perda de calor por convecção na parte superior e na parte inferior. Então, essa fita perde energia por convecção nas duas superfícies, superior e inferior. Então, a gente vai ter que considerar isso no nosso balanço de energia, certo? E vamos desprezar a condução de energia, né, que existe aqui dentro da fita, porque ele pediu. Então, o nosso balanço, que essa superfície superior e inferior receberiam de energia por condução, vai ser desprezado. Então, o meu termo de entrada é desprezado. E a saída de energia por radiação também vai ser desprezada, porque ele está pedindo aqui nas hipóteses, né? Então, ele passa os dados do ar. Agora sim, né? As propriedades do ar. Então, na temperatura de filme, que é a média entre a temperatura do ar, que está a 300 Kelvin, e a temperatura da superfície, que está a 1200. Na pressão de 1 atm, eu tenho a viscosidade cinemática, a condutividade térmica e o Prandtl. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as hipóteses. Regime, pessoal. O que eu vou considerar? Estacionário ou transiente? Ninguém sabe dizer? Tem uma informação muito importante aí que nos permite chegar à conclusão do estado que a gente vai trabalhar. O que ele quer que a gente calcule, pessoal? A variação com o tempo da temperatura da fita. É o meu dt. Então, se eu tenho variação com o tempo, eu tenho acúmulo. Se eu tenho acúmulo, o estado é
transiente. Ok? Vamos considerar que as propriedades físicas são constantes. Vamos, então, desprezar os efeitos da radiação e da condução na fita. Opa. Não tenho geração de energia, né? Então, sem geração de energia, certo? E, pessoal, para calcular essa segunda parte aqui, ó, determine a distância da aresta frontal, onde ocorre a taxa mínima de resfriamento, nós vamos precisar estabelecer um valor de Reynolds crítico para a placa. Então, onde eu tenho a minha taxa de resfriamento mínima? Aonde houver mudança do escoamento laminar para o turbulento. Porque o turbulento eu tenho uma taxa de resfriamento máxima. Então, a turbulência me permite aumentar a minha taxa de resfriamento. Então, a taxa de resfriamento mínima vai ser no limite em que eu tenho a mudança do regime para o laminar e turbulento. Então, a gente detecta essa mudança do regime laminar e turbulento a partir do Reynolds crítico, certo? E o Reynolds crítico, que não sei o que vocês utilizavam para a placa, então percebo que a geometria é uma placa, né? Essa fita de aço, basicamente uma placa. Que vocês utilizavam lá em Fenômenos 1 para Reynolds crítico, para determinar se é laminar ou turbulento, né? Então, aqui nós vamos usar 5 vezes 10 a quinta como Reynolds crítico. Então, acima desse valor de Reynolds, eu posso dizer que o meu escoamento é turbulento. Claro, pessoal, não é só o Reynolds que caracteriza um escoamento turbulento, certo? Para nós é suficiente aqui na graduação usar o Reynolds como o nosso limite, a nossa variável para determinar se o regime é laminar ou turbulento, tá? Então, o que caracteriza a turbulência é a formação dos vórtices, e, portanto, um escoamento desordenado, né? Dentro do meu fluido. Então, eu tenho formação dos vórtices dessas porções de fluido, então, um escoamento desordenado para o regime turbulento, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos começar calculando a primeira parte. Então, o que ele quer que eu calcule? Ele quer o meu DT. DT em x igual a 1 metro. E o meu DT em x igual ao comprimento da placa final, na aresta final, acho que é 100 metros. Então, primeira coisa que a gente vai calcular é isso, certo? Então, para calcular o meu DT, pessoal, eu preciso fazer o quê? Balanço de energia. Eu preciso calcular o meu termo de acúmulo lá do meu balanço de energia, certo? Então, fazendo o meu balanço de energia, então, a taxa de energia, de variação de energia com relação ao tempo, vai ser igual à taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, certo? Então, primeiro termo, que é o acúmulo, eu tenho, é justamente o que eu quero calcular, o meu DT, então vou ter o acúmulo de energia. A minha entrada, pessoal, então como que essas superfícies superior e inferior poderiam receber calor? A partir da condução. Então, essa superfície de cima aqui ia receber calor por condução dentro dessa minha fita, certo? Então, dentro da fita, pessoal,
a minha energia seria a condução. Mas o que ele pediu para a gente desprezar? A condução de calor dentro da fita. Então, a partir dessa hipótese, eu vou desprezar a minha entrada de energia. Então, pela hipótese 3, eu vou desprezar a entrada de energia. Certo? E o meu termo de geração é 0, a gente colocou a hipótese, porque eu não tenho geração de energia. Então, pela hipótese 4, aqui a minha geração de energia é 0, certo? Então, o que sobrou do meu balanço? A minha taxa de energia acumulada vai ser igual à minha taxa de energia que sai. Então, vamos representar estes termos. Só tomar uma água, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, lembra lá que da conservação para condução, nós vimos que esse nosso termo de acúmulo, então, no balanço, perceba que está tudo em termos de taxa. Então, eu tenho que representar este meu acúmulo em termos de taxa, joule por segundo, ou seja, watt, certo? Então, basicamente, vai ser Rho, CP, dt, que é como eu calculo a minha variação de energia em função da variação de temperatura. Só que lembra, isso aqui tem que ter unidade de watt, joule por segundo. Então, vamos avaliar as nossas unidades, vamos fazer uma análise dimensional aqui rapidinho. Então, o meu dt seria temperatura por tempo, Kelvin por segundo. O meu CP é joule por quilograma Kelvin, é energia por massa por temperatura. E a minha massa específica é massa por volume, quilograma por metro cúbico, certo? Então, se a gente avaliar aqui, o que a gente tem de unidade até aqui? Joule por segundo por metro cúbico. Então, para fechar o nosso termo de balanço aqui do acúmulo, em unidades de taxa, para fechar a nossa análise dimensional, eu tenho que multiplicar aqui pelo volume, certo? E agora sim, entendi por que ele deu o Rho e o CP da fita de aço, que é o volume aqui do nosso voluminho de controle, né, que é a superfície, que é a fita, certo? Então, o volume dessa fita vai ser a área de superfície, área de superfície vezes essa espessura aqui, certo? Que ele deu, a espessura é delta. Concordam? Que o meu volume lá da minha fita vai ser a área da superfície vezes a minha dimensão delta, que é a espessura. E aí eu teria volume, metro quadrado vezes metro, que vai cortar com esse volume e finalmente vai ficar aqui joule por segundo. Entendido o termo de acúmulo, pessoal? Vou considerar que sim. Então, e o meu termo de saída, pessoal? Então, como a superfície inferior e superior estão perdendo energia? Por convecção, certo? Para o fluido que está escoando aqui externamente. Então, eu vou substituir pela minha taxa de energia. Então, o balanço está em termos de taxa, né? Então, vai ser a minha taxa de energia. Então, vai ser o coeficiente convectivo vezes a área da superfície, temperatura da superfície, né, para a gente manter positivo, menos a temperatura do fluido. Certo? Pessoal, tá certo até aqui a nossa equação, o nosso balanço de energia? Tem que multiplicar por 2, né, prof? Porque é em cima e embaixo. Muito bem, é isso mesmo. Por isso que eu deixei esse espaço. Então, a nossa energia, ele está perdendo na superfície de cima e na superfície de baixo. Então, essa taxa de energia convectiva que eu estou calculando aqui, ela acontece 2 vezes na superfície de cima e de baixo. Então, eu tenho que multiplicar aqui por
2, certo? Para considerar as duas superfícies, certo? Então, a área de superfície eu vou cortar com a área de superfície. E então, o meu dt vai ser igual a menos 2h t da superfície menos t infinito, dividido por ρ CP delta. Certo? Então, a equação para calcular o dt a gente já tem. Então, olha, o ρ, o CP, o delta, as temperaturas da superfície a gente tem. O que não foi dado, pessoal? O H. Percebam que o H não foi dado lá no enunciado. Então, nós precisaremos calcular, usar uma equação para calcular o H. Da onde que a gente vai tirar o H? Então, lembrando que esse H aqui, pessoal, vai ser o local, porque eu quero calcular em posições específicas aí o meu dt, certo? Então, eu vou usar o meu núcleo local para calcular o meu H. Certo? Então, para achar o H, primeiro eu preciso do núcleo. Ok? E para eu achar o núcleo, eu vou usar uma correlação para o número de núcleo. Então, agora eu vou interromper o compartilhamento aqui um pouquinho. Vou compartilhar com vocês a nossa aula 15. Então, vejam bem o que a gente tem lá. Essa é a aula 15, né? Que a gente tem as correlações, as equações para encontrar o número de núcleo para diferentes casos e diferentes geometrias. Então, considerando a convecção forçada sobre uma placa isotérmica, ou seja, a temperatura lá na placa, né, a gente considera constante, é o que está acontecendo aí no nosso exercício. Então, o nosso núcleo local, que é exatamente o que a gente quer. Então, para essas duas condições, nós temos para a placa núcleo local e núcleo médio. Como a gente quer para uma posição específica, então nós vamos usar o núcleo local. Então, o núcleo local vai ser o H, X dividido pela condutividade térmica do fluido. E qual é a correlação? Tem uma correlação para escoamento laminar e uma correlação para escoamento turbulento. Certo? Então, o Prandtl ali do exercício, ele deu... Deixa eu até falar aqui para vocês qual que é o Prandtl que ele deu no enunciado, 0,7. Então, é maior que 0,6. Só que eu posso agora usar tanto escoamento laminar quanto turbulento. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Para saber qual dessas duas correlações aqui, essa ou essa, qual dessas duas correlações para o núcleo eu vou usar para achar o núcleo? Precisamos calcular o Reynolds. Certo? Então, eu vou mudar lá para nosso exercício e próxima etapa vai ser calcular o Reynolds. Então, lembrando que o Reynolds local vai ser a velocidade, eu gosto de usar o infinito, vezes a posição em que eu quero calcular o Reynolds, dividido pela viscosidade cinemática. Certo? Então, vamos ver o que a gente tem. Velocidade. 20 metros por segundo, a gente tem. Posição, então, primeiro eu vou calcular o meu dt em x igual a 1 metro. Então, a posição em que eu quero saber o Reynolds é 1 metro. Então, primeiro, Reynolds, x 1 metro. E a viscosidade cinemática, ele já me deu aqui, ó, tá pronta, não precisa nem calcular. 76,4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então, eu tenho todos os dados. Vamos calcular o Reynolds em x igual a 1 metro.
estão fazendo as continhas aí, 2,62 vezes 10 à quinta, confere o Reynolds, para x igual ao metro? Confere, pessoal. Então, como esse Reynolds é menor que o nosso Reynolds crítico, certo? Então, o nosso escoamento é laminar. Então, eu volto lá no meu livro. Então, aquelas correlações são todas no capítulo do livro. É bem importante que a gente tenha o livro, né, para a gente acessar todas as correlações, ou a aula também, né? Então, eu vou usar a minha correlação para núcleo local para escoamento laminar. Então, eu vou escrever a correlação que está lá naquela aulinha para vocês. Eu só vou reescrever ela aqui, certo? Ok, então é esta correlação. Então, o que eu vou fazer? Vou usar essa correlação. Reynolds, o Prandtl foi dado, tá? Então, para o ar na temperatura de filme, o Prandtl é 0,702. Então, eu calculo o núcleo. Com o núcleo, eu vou calcular o H a partir desta equação. E com o H, eu consigo calcular o meu dt/dt. Ficou claro, pessoal? Sim, prof. Então, vou dar um tempinho aí para vocês calcularem o núcleo, calcularem o H. Basicamente, dá para calcular o H direto, sem precisar calcular o núcleo, né? Então, lembrar que aqui é o H vezes a posição adimensional dividido pela condutividade térmica do fluido. Dá para calcular direto o H. Ele dá a condutividade térmica também, né? Tá aqui, 0,0549 watts por metro Kelvin. Então, H aqui, resultado 8,29 watts por metro quadrado Kelvin. Bate aí. Então, retomando a equação do dt. Então, em x igual a 1 metro, vou usar o H que eu calculei para x igual a 1 metro e calcular o meu dt/dt.
Não esquecer o sinal negativo, né, pessoal? Alguém já tem o resultado do DT-DT? Isso aí. Menos 0,98, vou arredondar. 4. Aqui está em Kelvin a temperatura, né? Kelvin por segundo. Lembrem de fazer análise dimensional, tá, pessoal? Análise adimensional dessa equação aqui, ó, do DT-DT é bem importante. Certo, pessoal? Então, agora em x igual a 100 metros, eu vou ter que calcular o meu Reynolds de novo para o x igual agora 100 metros, certo? Vou ter que avaliar se o meu escoamento é laminar ou turbulento, escolher a correlação adequada para o Nusselt, para calcular o H, e depois calcular o DT-DT. Então, fazer todo o processo novamente, ok? Então, o Reynolds local é para x igual a 100 metros. Dois vírgula 62 vezes 10 a 7. Confere? Então, maior que o Reynolds crítico, certo? Portanto, o meu escoamento é turbulento. Pessoal, então eu não posso usar a mesma correlação para o Nusselt, porque essa correlação é válida para o escoamento laminar. Eu preciso voltar lá na minha aulinha, no livro, onde tem o conjunto de correlações, e pegar a correlação para escoamento turbulento. Então, observando sempre os valores limites de Reynolds e de Prandtl, certo? Então, Prandtl é 0,702, está adequado, e turbulento a gente observou pelo número de Reynolds. Então, a minha correlação para escoamento turbulento vai ser essa segunda aqui, correlação para o número de Nusselt, certo? Então, vou anotar essa correlação lá. Então, aqui é importante escolher a correlação correta de acordo com os dados do problema. Então, a minha correlação do Nusselt local é 0,0296. Reynolds elevado a 4/5. Prandtl elevado a 1/3. Então, lembrando que isso é igual ao meu H local, o meu X, que agora vai ser 100 metros, dividido pela condutividade térmica do fluido. Então, eu vou calcular um novo H e depois calcular o meu DT-DT em x igual a 100 metros.
Então, já estou colocando o resultado do H aí para a gente conferir. Quando alguém calcular, pode dar um confere aí para nós. Então, H local em X igual a 100 metros, 12,42 watts por metro quadrado Kelvin. Ok. E então, o DT. DT em X igual a 100 metros. Menos 1,47 Kelvin por segundo. Confere, pessoal. Então, veja só que interessante, né? Então, lá no escoamento laminar, a minha taxa ali de resfriamento deu menos 0,98. Então, conforme eu avanço no tempo, a temperatura está diminuindo. Isso que diz o meu sinal negativo, né? Então, quando eu passei para o escoamento turbulento, olha a comprovação de que a taxa de resfriamento ela é mais rápida, né? Então, o resfriamento sinal negativo diz que eu estou resfriando mais, né? Então, conforme eu aumento o tempo, a minha temperatura está diminuindo. E aumentou o valor para 1,47 Kelvin por segundo. Então, no escoamento turbulento, a troca de calor é mais rápida. Por isso que aumenta, né, a minha taxa de resfriamento, certo? Então, e essa parte física é interessante da gente observar, porque para a gente calcular o que ele pede depois. Então, determine a distância da aresta frontal onde ocorre a taxa de resfriamento mínima. Então, a taxa de resfriamento mínimo, então ele quer saber qual é essa minha posição crítica aqui, em que há a mudança do escoamento laminar e turbulento, que vai ser onde eu tenho a minha taxa de resfriamento mínima, certo? Então, como a gente não sabe qual é a taxa de resfriamento mínima, então a gente vai calcular em função do número de Reynolds. Então, essa posição eu vou ter justamente o meu Reynolds crítico, certo? Que é de 5 vezes 10 à quinta, certo? Então, o Reynolds local crítico vai ser a velocidade, né? Na minha posição x crítico dividido pela viscosidade cinemática. Então, a minha posição crítica vai ser o Reynolds local crítico, né? Vezes Ni, dividido pela velocidade. Então, com essa equação, eu consigo calcular a minha posição crítica, que é onde eu tenho a minha taxa de resfriamento mínima, ou seja, onde eu vou ter a mudança do escoamento laminar para o escoamento turbulento. Então, fazendo essa continha, lembrando que esse Reynolds que eu vou usar é o crítico, né? Porque eu quero saber onde tem essa mudança do escoamento laminar para o turbulento. – 1,91 metros? Confere? Isso, prof. Muito bem.
Então, a gente conseguiu identificar, né, que com a mudança do escoamento turbulento para o escoamento turbulento, a taxa de resfriamento ela é maior, ela é mais negativa, né, porque o sinal negativo vem dizer que há um resfriamento da superfície, e conseguimos identificar, então, o ponto em que acontece a mudança de escoamento laminar e turbulento, que é esse comprimento crítico de taxa de resfriamento mínimo. Dúvidas sobre esse problema, pessoal? Prof, esse número de Reynolds crítico ali é tabelado, né? A gente só acha e... Isso, existe um Reynolds crítico para cada geometria. Uhum. Né? Para escoamento interno vai ser outro Reynolds crítico, cilindro, né? Porque daí vai ser dentro de dutos, né? Então, o Reynolds crítico ele é tabelado. Entendi. Vocês lembram do Reynolds crítico que vocês utilizavam lá em Fenômenos 1 para a placa? Não vou lembrar, prof. Tá. Então, geralmente, o que a gente considera? Esse Reynolds crítico, ou a gente considera esse valor antes menor que esse Reynolds, escoamento laminar maior turbulento, ou tem alguns livros, algumas referências que dá uma faixa de transição, certo? Para a gente aplicar aqui nos nossos exercícios, a gente vai usar esse valor de Reynolds para a placa. Para escoamento em cilindros, a gente vai usar 2100. Então, o valor de Reynolds crítico para 2100 cilindros, né, principalmente escoamento interno, vai ser o nosso Reynolds, onde a gente tem o limite de escoamento laminar para turbulento. Então, a gente vai usar os valores de referência da nossa literatura básica, que é o livro do Encroper. Certo? Então, se dá uma lida lá no capítulo 6, vocês vão ver que ele traz esses valores para diferentes geometrias do Reynolds crítico. Mais alguma questão, pessoal? Muito bem, então eu vou encerrar nossa aulinha por aqui. Boa semana para vocês, bons estudos. Amanhã a gente tem pré-aluno, então se precisar de atendimento é só fazer a solicitação lá no fórum da semana, tá bem? Não esqueçam da avaliação do docente, pelo discente. Um abraço para vocês e até semana que vem, pessoal.